Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui, muito boa tarde, bom dia, boa noite, no seu horário que você vai estar me assistindo agora, mas para mim é boa tarde, estou gravando aqui no início da tarde para vocês. Meus amigos, é o seguinte, quero dar a minha opinião sobre o caso da menina de 11 anos e a juíza de Santa Catarina que a impediu, né, a convenceu. Inclusive a menina foi enviada para um abrigo, e agora, por ordem judicial, a menina pôde voltar para casa. Então, a história da menina e da juíza, a juíza impediu que a menina retirasse, né, retirasse por ordem da mãe, retirasse um inocente, né, da sua barriga, com 22 semanas. Esse caso está gerando muita polêmica, eu vou explicar para você direitinho, vou mudar alguns termos aqui por causa do algoritmo, é delicado por si só, é polêmico por si só, mas há uma onda mundial dessa lei de Moloch que está fazendo pressão em várias cortes de justiça, em todos os países. Essa onda contra a vida, ela é muito séria e toca diretamente a nós cristãos que defendemos a vida. A legislação brasileira é muito clara, né? Em 3 situações específicas pela lei que garante o direito da mulher, né, fazer esse ato, né, de retirar o pequeno, em 3 casos, né, específicos, mas a situação dessa menina, enfim, é complicada por si só. 11 anos de idade. No caso, quando ela sofreu, né, essa situação, né, por parte de um adulto, essa menina tinha 10 anos de idade e foi descobrir quando estava com 22 semanas, com 11 anos. Isso é muito sério. Vamos lá. Vou conversar com você rapidamente, então. Vou pedir aí o seu apoio para você deixar o seu joinha, se inscrever, tocar o sininho. É muito importante, tá bom? Você me ajudar a ranquear esse vídeo aqui. Queria dar a minha opinião, então, tendo muito cuidado. Pessoal, é o seguinte, a juíza se chama Juíza Joana Ribeiro Zimmer, de Santa Catarina. Inclusive, ela foi promovida recentemente, né? A juíza foi promovida e ela alega, inclusive alegou no dia de ontem e hoje, que a promoção veio antes da polêmica do caso vir a público, da menina. Ela foi promovida por merecimento, então por capacidade, meritocracia, ela foi promovida, segundo ela, antes da polêmica vir a público. Um jornal catarinense divulgou a situação da menina. A mãe, aconteceu o seguinte, a menina, então, ela sofreu essa situação, né? Um homem fez isso com ela, essa menininha de 10 anos, né? Uma inocente, 10 aninhos. E, segundo as matérias aqui, a mãe descobriu quando ela estava com 22 semanas e levou até o hospital. Chegando no hospital, a equipe médica se recusou a retirar o pequeno, alegando que só poderia fazer pela legislação, pelo entendimento do conselho, pelo trâmite legal, eles só poderiam fazer caso o pequeno tivesse, no máximo, 20 semanas. No caso, já estava com 22 semanas. Não é mais um aglomerado de células. De fato, é uma criança, é um pequeno, é uma vida. Então, a partir daí, o Ministério Público entrou em ação. A partir daí, então, o caso foi para a justiça e a mãe exigiu na justiça que os médicos, o hospital, fizesse o procedimento, retirasse o pequeno. Ali, para acontecer isso, diante da recusa dos médicos, para acontecer isso, 2 coisas teriam que ser feitas. Por se tratar de um pequeno na barriga, já grande, formado, primeiro, teria que eliminar essa vida, então injetariam substâncias para eliminar essa vidinha, uma vida, ok? A priori perfeita, e depois a menina de 11 anos teria que fazer um parto. Exatamente. Então, eles eliminariam uma vida e depois forçariam a pequena a fazer um parto, porque o que tem ali na barriguinha dela é uma vida já grande, com 22 semanas. Então, seriam 2 vítimas
por causa de uma atrocidade cometida por um homem, por um criminoso. Por um criminoso. Então, seriam duas vítimas. Primeiro, um pequeno, inocente, de 10 anos, que no caso agora tem 11 anos, e o outro inocente que seria eliminado pela clínica, que retiraria do ventre da mãe. A situação é dolorosa, é absurda. Mas é o seguinte, a juíza, ela tem aqui alguns diálogos que seguem segredo de justiça e alguns jornais, como o G1, né, a Folha, estão pegando alguns trechos, alegando que são falas da juíza. Mas se corre em segredo de justiça, logo, eles não poderiam ter acesso a essas falas. Mas eles estão dizendo que a juíza ficava perguntando à menina de 11 anos, quanto tempo você precisa, mais algumas semanas, para que você consiga fazer, então, desse inocente sair e ele ser cuidado, né? Porque está com 22 semanas, mas algumas semanas ele consegue sobreviver fora da sua barriguinha. E, então, tem alguns diálogos aqui da juíza tentando persuadir a menina, e a menina de 11 aninhos fala, não sei, não sei. E a mãe que forçou a menina ficou indignada, isso gerou muita polêmica, e a juíza, então, está sendo, por um lado, né, a mídia conservadora, daqueles que defendem a família. A própria juíza está falando que não é contra a lei de Moloque. A própria juíza está falando que não é contra, sabe, retirar. Não, ela está falando que não é contra. No caso, ela estava ali preocupada tanto com a menina de 11 anos, e a vida de 22 semanas, estava perfeita, formada. Precisaria de mais algumas semanas para sair dali, ter um parto e, a partir de então, conseguir sobreviver, né? Com auxílio de equipamentos. Tem muitos históricos, inclusive, que resistem, né? De pequenos que resistem com 20 semanas. Resistem, sobrevivem, se tornam adultos saudáveis, etc. Então, a tentativa da juíza ali era fazer com que a menina resistisse mais um pouco, aguardasse mais algumas semanas para que outra pessoa pudesse adotar. Inclusive a fala aqui do G1 e da Folha de São Paulo dizendo que a juíza afirmou, quantas semanas você precisa esperar mais um pouco? Você acha que consegue esperar mais um pouco para que ele venha ao mundo e uma pessoa adote? Então, automaticamente, se essa fala for verdadeira e está nos autos do processo, significa que a juíza estava preocupada tanto com a menina quanto com a vida. Ok, perfeito. Então, pessoal, isso gera uma comoção muito grande com aqueles que são defensores da vida, ok? E isso gera um estardalhaço gigantesco tentando execrar a juíza. Mas a questão aqui é central, que eu queria comentar com vocês, eu queria saber a opinião de vocês também, é que se isso acontece... só um detalhe. Neste intervalo em que a juíza tentou convencer a menina e não autorizou ela retirar o pequeno, a mãe levar a menina numa clínica para retirar o pequeno de 22 semanas, automaticamente a juíza ordenou que a menina fosse levada para um abrigo. Fosse levada para um abrigo. Por quê? Não foi apurado se o que aconteceu, o crime, foi dentro de casa, foi feito por um familiar. Então, para preservar a menina, para também preservar a lisura do processo, da investigação, a juíza, então, ordenou que a menina fosse levada para um lugar de acolhimento, para a sua proteção. Não é que a juíza, até onde eu li o processo, não é que a juíza escondeu a menina, não é isso. É para que fosse investigado o culpado, ok? E preservar a menina, porque em muitos casos, muitos, isso acontece dentro da casa. Acontece com primos, com tios, etc. Familiares. Então a juíza fez isso. E é a coisa que a gente vê acontecendo mesmo, a justiça ter esse entendimento, né? Ok, o Ministério Público tem esse entendimento. Agora, isso é doloroso, isso é triste. A minha opinião é o seguinte, eu acho que eu deixei agora para o final para comentar com vocês. Se fosse autorizado, seriam duas vítimas. Duas vítimas. Imagina o trauma, as consequências físicas, biológicas, né, para o organismo dessa menina, as consequências psicológicas,
porque eliminaria um pequeno de 22 semanas, perfeito, todo formado, todinho formado, ela eliminaria dentro da barriga, ainda teria que passar por um parto. Seriam muitos traumas que dificilmente, com um trabalho muito sério, dificilmente essa menina ia se recuperar. Imagina o que ia acontecer com ela. Nesse caso, a minha opinião a juíza fez o que deveria ter sido feito, e não foi ela quem pediu, foi o próprio hospital, foram os médicos. Porque se a autorização, 17 semanas, no máximo 20 semanas, já tinham 22, a gente não pode fazer. É uma vida perfeita aí, mesmo que foi um caso dessa atrocidade que esse homem fez com essa menina de 10 anos. Mesmo assim, nós vamos gerar duas vítimas nesse processo todo. Bom, a menina agora foi autorizada a ir para casa, né? E diante de todo o estardalhaço, pessoal, a juíza ela foi promovida, ela não está mais nesse caso, um outro juiz assumiu o processo, está tendo tanta pressão, tanta histeria da mídia esquerdista, tanta histeria, né, dessas mulheres que falam meu corpo, minhas regras, que é bem provável que mesmo que, diante dessa situação, que é traumática por todos os aspectos, vejamos aí um desenrolar, um desfecho não muito bom para a vida, né? Vão ser dois inocentes aí, duas vítimas nesse processo todo. Bom, eu sou pela vida. Eu acho que mesmo sendo algo traumático, doloroso para essa menina de 10 anos, mas a solução não é interromper uma outra vida e causar uma outra vítima. Ela pode muito bem ser adotada e no futuro até essa menina se tornar uma mulher adulta e se encontrar com esse filho ou filha, não sei o sexo. Eu não sei dos planos de Deus, mas eu sei que Ele é maravilhoso, Ele reverte toda a dor em alegria, Ele reverte a vergonha em dupla honra. Eu sei que o nosso Deus é amoroso, Ele é um Pai de misericórdia, que nas situações mais difíceis e mais traumáticas, Ele pode estabelecer um plano e mudar a sorte, tanto dessa menina que passou por esse trauma, quanto desse inocente que cresce, que não pediu para vir ao mundo, mas que poderia crescer em um outro lar, ser amado e ter a chance também de fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? Eu só estou aqui falando porque eu nasci, você só está me ouvindo porque você nasceu. Eu não sei da sua história, talvez você venha de um histórico de traumas, mas em algum momento esse trauma se reverteu em alegria, em chance, em possibilidade. Eu acho que para mim é isso que se trata, é preservar o dom maior que nós recebemos, que é a vida. E a vida vem do nosso Criador. Eu sei que esse tema é muito doloroso, é doloroso para a família, eu sei que mexe muito com as emoções, mas eu estou tentando ser o máximo racional sem abandonar os meus princípios e entender também que há uma pressão mundial. E os financiadores dessa agenda de Moloque são pessoas, meu Deus do céu, que eu não vou nem falar aqui para não complicar a questão do algoritmo. Mas enfim, está aqui a minha opinião, deixo os comentários abertos a vocês. Que o Eterno abençoe cada um, que vocês possam compartilhar esse conteúdo. Um abraço. Tchau, tchau.